Olá, querido irmão, irmã, bom dia, graça e paz do nosso Senhor esteja com você, com a sua família neste momento, para que possamos então dar continuidade à nossa jornada, ao nosso estudo bíblico da lição de EBD. E hoje nós estaremos falando sobre juramento e oração. Esse tema aí que nós temos apresentado aqui na nossa lição de EBD em Tiago. E vamos então pensar nisso nesta manhã sobre juramento e oração. E o texto base, como você já sabe, é o livro de Tiago. E estaremos então estudando agora outros versos. Lembrando você que na semana passada falamos de paciência, falamos de perseverança, de tudo isso, de como o povo que estava na dispersão deveria estar em paciência, paciente diante das tribulações, diante das injustiças que estavam passando, até mesmo das aflições também. E aí, então, o verso de 12 a 18 que vamos ler é uma continuidade. Ele é uma continuidade do que já temos pensado, do que já temos estudado nesse trecho, né? Então, de 12 a 18 nos diz assim: mas você percebe então, se um versículo, eu já falei com vocês diversas vezes, durante alguns estudos que fizemos, que quando o texto bíblico nos tem alguma palavra que parece ser uma ligação, por exemplo, o pois, o entretanto, o porém, todavia, logo, o mais, tudo isso é uma ligação ao que está escrito antes. Então podemos ver que ele está numa sequência lógica. Ele está numa sequência na carta, na carta que ele escreve a esses que estão na dispersão, esses que estão espalhados. E aí ele continua dizendo do verso 12 ao verso 18: mas, meus irmãos, sobretudo, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em tentação. Alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Alguém de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Elias era um homem frágil, como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez e o céu deu chuva. E a terra produziu seu fruto. Então, é dentro desse texto que vamos estudar, que vamos pensar nesta manhã. Texto da palavra do Senhor em Tiago, já no finalzinho de Tiago, faltando agora apenas 2 versículos para que finalizemos a nossa lição. E então vamos a juramento e oração. Então nós podemos ver que a partir aqui do verso 12, Tiago já mostra que ele está para encerrar a sua carta. Nós podemos ver isso porque agora ele trata de alguns assuntos que vão ser pincelados para encerrar tudo aquilo que ele já tem falado a esse povo. Então, nós podemos ver a proibição
do juramento, nós podemos ver a questão da saúde dos membros da igreja e ele trazendo um exemplo a respeito da oração. Então, temos esses 3 assuntos que ele vai tratar: o juramento, a saúde dos membros e a perseverança na oração. E é sobre isso que vamos, então, tratar nessa parte, né? E aí a gente pode ver que parece que o verso de número 12 ele está distante de todos os assuntos dentro dessa ideia que ele quer trazer, tanto da perseverança pelos que estão afligindo, que vimos na semana passada, quanto agora que ele está falando dos aflitos, dos que estão doentes no corpo e que você deve orar, que você deve estar com eles. Mas a questão do juramento parece que não faz sentido dentro desse texto. Mas nós vamos entender que ele utiliza disso como uma forma de exortar, como mais uma das suas temáticas de exortação que existem dentro do livro de Tiago. Então vamos agora ao primeiro grande ponto. Então, agora, em primeiro aspecto, a lição vai nos trazer a questão do juramento como uma proibição que Tiago traz, esse juramento como algo que não é permitido, como uma proibição. E ele vai dividir, a revista vai dividir em 2 grandes blocos: o que o Antigo Testamento fala desses juramentos e o que o Novo Testamento nos traz como entendimento dessa questão de jurar. Em primeiro lugar, ele vai falar do Antigo Testamento, obviamente. E nós temos a característica, como algo comum até de ser visto no Antigo Testamento, que o juramento era algo comum. Haviam juramentos que o povo fazia ao Senhor como uma forma não leviana de jurar de forma tola, mas os juramentos específicos e com uma certa noção de solenidade, como um momento especial em que o povo faz um juramento ao Senhor de devoção, de continuar no caminho, e isso é de forma muito, muito clara, deve ser observado por cada um de nós. Mas que o Antigo Testamento deixa claro que, apesar de jurar, de haver esses juramentos do povo, diz aqui que não era apropriado jurar em nome do Senhor. Então, fazer juramentos em nome do Senhor não era algo recomendado. Assim como Jeremias nos fala do falso juramento, e como que, se houver um juramento, deve ser cumprido. Ou seja, se eu faço um juramento ao Senhor, eu devo cumpri-lo. E isso me faz lembrar a história de um homem chamado Jefité. Um homem chamado Jefité, não sei se você lembra a história dele, foi um juiz em Israel, no período já do reino dividido, em que ele foi um dos juízes em Israel, mas fez um voto tolo ao Senhor. Ele falou que se houvesse a vitória na guerra, ele apresentaria ou consagraria ou daria a primeira pessoa que se apresentasse a ele ao Senhor. Então, quem se apresenta foi sua filha. Então, ele teve que permitir, então, fazer o cumprimento desse voto ao Senhor, que foi um juramento tolo. Então, nós podemos ver esse perfil no Antigo Testamento, que aquele que jurasse deveria cumpri-lo, porque o voto foi feito ao Senhor. Mas já no Novo Testamento, nós já temos um outro cenário, que Jesus é aquele que direciona, que orienta a cada um de nós a não fazermos juramentos nem pelo céu nem pela terra, que não devem ser juramentos feitos. Então, Tiago também confirma essa ideia de não jurar. Então, isso é algo muito importante de pensarmos, porque Jesus mesmo, eu volto a esse ponto, Jesus diz para que não, de modo algum, jureis, nem pelos céus, nem pela terra, como diz Mateus 5. Mas nós precisamos entender o porquê que
Por que que a Bíblia, por que que o Novo Testamento nos reprova ou reprova a questão do juramento? Em primeiro lugar, porque o juramento ele traz uma ideia de você invocar um nome que está superior a você mesmo e dar crédito para que tenha crédito assim aquilo que você está falando. Portanto, um juramento é essa invocação a algo superior a você para dar crédito ao que você está falando. Então, nunca se trata de Deus ou do outro, mas das suas palavras. Isso é algo importante de se notar. Em segundo lugar, porque já havia no Antigo Testamento uma dificuldade quanto à questão do juramento. Então, nunca foi algo muito agradável essa questão dos juramentos. Em terceiro lugar, porque a palavra deve ser confiável, não necessitando de nenhum juramento para respaldá-la. A sua palavra, ela deve ser uma palavra de confiança, não necessitando de juramentos para validar o seu discurso. E isso é algo muito importante de se observar que não é essa ferramenta de usar um juramento que vai validar o meu discurso, mas a minha palavra deve ser ela mesmo confiável, não precisando recorrer ao juramento. E aí nós vamos ver que, em último lugar, o preço do juramento é algo muito alto. E nós vamos ver isso em Marcos 6. Eu quero que você vá comigo. Em Marcos, capítulo de número 6. Marcos 6, verso 23. Marcos 6, 23. E acrescentou jurando: tudo o que me pedires te darei, ainda que seja metade do teu reino. E tendo ela saído, perguntou à sua mãe: que pedirei? Ela respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa à presença do rei, pediu: quero que me deis agora mesmo, a cabeça de João Batista em um prato. O rei entristeceu-se muito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar-lhe o pedido. Então o rei enviou logo um soldado à sua guarda com ordens para trazer a cabeça de João. O soldado foi, decapitou-o no cárcere e trouxe a cabeça num prato. Então, dando-a à jovem, este a entregou à sua mãe. Então veja, a ocasião aqui do juramento que este rei fez a essa mulher, que acabou ocasionando a morte de João Batista. João Batista é este que foi decapitado por um juramento do rei para a menina, para a princesa, e aí isso fez com que João Batista fosse decapitado por conta de um juramento tolo, por conta de um juramento que custou um preço muito alto para a vida de alguém. E uma frase de Peter Davids diz: Jesus e Tiago exigem do crente que ele seja absolutamente fiel e digno de confiança em todas as suas palavras. Deus é quem vai julgar todas as palavras. O julgamento de Deus é o padrão que os cristãos devem temer e observar. Portanto, temos que pensar no julgamento de Deus diante das nossas palavras. Nós já estudamos algumas lições a questão da língua sem controle, da maledicência e como que não só a maledicência, mas nossos juramentos, que eventualmente sejam tolos e que não são aprováveis ao Senhor, independente de qual juramento seja, isso é algo importante de você pensar. Então, nós precisamos pensar nisso. Um segundo grande ponto, já que agora já tratamos um pouco da questão do juramento, agora
a revista vai nos encaminhar para um outro aspecto que o texto, ou que Tiago nos traz. Você lembra que eu falei que esse último momento ele fala do juramento tolo, ele fala da oração pelos enfermos, ele fala alguma coisa sobre a questão da alegria, né? E da doença daquele que está doente, e por último ele dá o exemplo de um homem de oração que é Elias. Então ele vai tratar agora, nessa outra parte, sobre a questão da oração. A oração como um ato de fé. E aí nós podemos ver que agora, essa parte, Tiago vai falar sobre a saúde dos membros da igreja, seja saúde física ou espiritual. E eu acho que esse assunto em específico, ele é muito especial para você se atentar no tempo que nós estamos vivendo, sobre saúde espiritual e física, porque estamos vivendo um tempo de problema físico, um problema de uma doença, de uma pandemia, que afeta a nossa saúde física, mas também traz consequências à nossa saúde espiritual. Então, isso é muito importante que você pense. Em primeiro aspecto, e ele traz 3 dimensões dessa questão da oração, ele traz, em primeiro lugar, a ideia, aquele que está sofrendo. E aí, a revista nos traz essa pergunta: está alguém entre vós sofrendo? Isso no verso 13. Alguém está entre vós aflito? Ore. Essa é a curta mensagem que o versículo de número 13 nos traz. Alguém está sofrendo? E essa pergunta ressoa nos tempos que temos vivido. Alguém está sofrendo? Seja a dor do luto, seja a dor da incerteza, seja a dor da insegurança que estamos vivendo enquanto nação, enquanto povo, enquanto seja lá qual for a sua queixa e o seu sofrimento. Verdade é que aqui a ideia que Tiago nos traz é que não é porque somos povos de Deus que não sofreremos, não é por sermos povo de Deus que não passaremos por perseguições, por provações, mas ela produzirá perseverança. E isso Tiago fala no início da sua carta, que a prova da fé produz perseverança. Então, sofrem, os profetas sofrem, Tiago 5,10 vai falar isso. Jó foi alguém que sofreu. O apóstolo Paulo sofreu inúmeras questões, inúmeros atentados, inúmeros problemas, e como isso nos fala muito sobre a questão do sofrimento dos servos do Senhor, porque por mais que também estejamos sofrendo, nós temos onde nos assegurar. E aí, Douglas Moo, não sei pronunciar, Douglas Moo, parece ser Moo, não sei. Diz assim: a oração a ser oferecida pelos crentes em tais circunstâncias, quais circunstâncias? De sofrimento, de dor, de provação, não é necessariamente em favor do livramento das aflições e provações, mas por força para resistir a elas em fidelidade. Então aqui nós temos que pensar que o que Tiago quer dizer quanto à oração. Se alguém está aflito, ore. Aqui não é um sentido de você ter uma forma de se livrar das aflições e dos sofrimentos, porque a vida cristã nos traz às vezes isso, queira você ou não. São as pedras na caminhada. Mas aqui não está falando num sentido de você agora, por meio da oração, não passar por provações, mas pelo contrário, é passar por elas ainda fiel, ainda firme, ainda perseverante, porque aqueles que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abalam. Essa é a ideia do versículo, que se você está sofrendo, ore, não pelo fim da provação, mas mais perseverança, mais firmeza, mais força para enfrentá-las. Essa é a ideia
passar pelo sofrimento com paciência. Então, a primeira ideia é justamente essa. Orem por aqueles que estão sofrendo privações por sua fé no Senhor. Nós estamos agora para entrar em campanha de missões mundiais. E missões mundiais sempre nos leva a pensar nos nossos irmãos que estão nesse momento privados de liberdade, privados, passando por provações devido à sua fé em Cristo. Então, que você ore por estes, que você ore por este que está sendo perseguido, que está sendo assolado. Mesmo em meio a uma pandemia, como estão os nossos irmãos que, diante de uma pandemia, vivem a realidade de serem perseguidos e mortos por confessar a fé em Cristo? Como estão estes? Se nós, que temos o conforto e a liberdade de pregar o Evangelho, estamos abalados em uma pandemia, imagine nossos irmãos que não podem estar juntos em comunhão pela perda, não podem estar juntos como Igreja do Senhor para consolar um ao outro e vivem a ameaça da morte, da perseguição, da prisão pela fé em Cristo. Portanto, ore. Então, essa palavra não é apenas para aquele que está sofrendo pela dor do luto, pela dor da perda, a não orar pelo fim da provação, mas orar por mais firmeza, por uma fé mais viva e mais firme. Mas também é para que a igreja se levante em intercessão por aqueles que sofrem nesse momento por simplesmente professar a fé em Cristo. Então, essa parte de falar da aflição nos lembra esses dois aspectos muito importantes de serem considerados. Mas, em segundo lugar, a lição vai nos falar sobre alegria. Ela não só fala agora de aflição, mas ela traz agora uma ideia de alegria. Se você está alegre, contente, cante louvores. Então, se você está aflito, ore. Se você está alegre, cante louvores. Apesar de uma dificuldade de perdas, o nosso coração ele é coração alegre, não por estarmos felizes em viver um tempo difícil, mas por sabermos que o Senhor é conosco, porque a nossa alegria ela é constante, porque nós temos o Senhor na nossa vida. E aí aqui fala que Tiago lembra da importância do uso da língua também em momentos de alegria, também em momentos de felicitações, momentos de louvor ao Senhor. Por isso que Davi às vezes fala: bendiga a minha alma ao Senhor, bendize minha alma ao Senhor, por todos os seus benefícios, por tudo que ele tem feito. Então, é convocar a si mesmo a continuar louvando e engrandecendo ao Senhor, louvando a Deus por todos os benefícios que Ele nos tem dado, né? Então, essa é a ideia disso, de quem estar alegre, cante louvores ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor, porque é engraçado, a realidade de pastores é muito interessante, né? Porque o pastor, ele celebra a vitória de um nascimento, por isso ele está alegre, ele canta louvor ao Senhor, mas pode ser que no mesmo dia ou na mesma semana ele tenha que chorar com quem está aflito por uma perda, pelo luto. Então, como que, por mais que seja um misto de emoções, nós devemos entender que o Senhor está conosco nessa luta, nesse momento, nesse período. Então, o segundo nível de oração é a oração de louvor. Você lembrou agora da oração daqueles que passam por lutas, por dificuldades, mas é a oração agora por louvor pela grande salvação, por tão grande salvação. Não é uma ideia de só estar feliz pelo momento presente, porque
porque talvez o momento presente não te forneça felicidade. Mas é pensar que o louvor ao Senhor e a oração de louvor é pela grande demonstração de amor que Cristo nos ofereceu por sua salvação. E aí então ele caminha para um terceiro ponto, ele fala do aflito, do alegre, e agora ele vai trazer a ideia aquele que está doente, no verso 14 e 15. De quem está, se tem alguém entre vós doente, chame o presbítero da igreja para que este ore sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. E aqui você deve, então, pensar comigo no poder da intercessão. E eu acho que o nosso tempo é muito especial para que vivamos essa questão da perseverança em oração. Vivamos o poder de uma igreja que ora, a realidade de uma igreja que intercede, que clama, que ora ao Senhor. E aqui ele fala que essa questão da oração, ela é importante porque não trata-se apenas de uma cura física, mas sim de uma cura física que está ligada a realidades espirituais. Veja o que ele quis dizer sobre as recomendações. Os presbíteros da igreja devem ser chamados, o doente será ungido com óleo e a oração deve ser feita em nome do Senhor com fé. Então, essa parte nos traz uma grande realidade, um grande despertamento sobre a necessidade de uma vida em intercessão, de uma vida em oração, de uma vida e uma realidade de uma igreja que ora, que tem o papel de interceder, de orar, não só pelo que está aflito, não só em oração de louvor pelo que está alegre, mas uma igreja que ora também pelos enfermos, pelos doentes. Afinal, se não tivéssemos a confiança e a fé de que Deus é Deus que cura, nós não teríamos oração nos nossos cultos pelos enfermos. Então, se cremos realmente que nosso Deus é Deus que cura, que possamos orar com vigor e fervor, intercedendo ao Senhor que cura. E nós vamos ver, então, exemplos bíblicos de personagens importantes dentro da Bíblia que entenderam o poder e a importância da oração. Vamos ver Abraão intercedendo pelo seu sobrinho Ló, enquanto estava em Sodoma e Gomorra, após a sua divisão com ele. Ló foi morar em Sodoma e Gomorra. E lá o Senhor, então, destrói essa cidade devido à promiscuidade daquele povo, mas mediante a intercessão de Abraão, o Senhor resgata Ló. Mas aí a sua esposa, você sabe bem, né, que não poderia olhar para trás, que a cidade estava sendo destruída, mas a esposa de Ló olha para trás e ela é então petrificada, a mulher se transforma então em estátua, né, de sal. Mas como que a intercessão de Abraão é um grande exemplo de uma pessoa que pode ser resgatada de um lugar em destruição. Temos Moisés, quando Moisés clama pelo povo no deserto, enquanto ele pelejava por Amaleque, se eu não me engano, é esse o texto em que ele estende suas mãos, e quando Moisés tinha com suas mãos abaixadas, o povo perdia, então ele, com suas mãos levantadas e ali, mediante a intercessão de Moisés, o povo prevaleceu. Temos Daniel, aquele que orou bastante, orou mesmo mediante a proibição, mesmo sendo proibido pelo rei Dário que houvesse oração. Daniel foi alguém que perseverou em oração. Neemias clama diante do rei Artaxerxes e pede a proteção mesmo diante de um momento frente ao inimigo. E nós vamos ver também Davi como alguém que ora, que intercede, que clama. Então, tantos personagens dentro da Bíblia que nos incentivam a uma vida de oração, de clamor, de intercessão.
mas o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus, aquele que sempre estava orando. Que uma das coisas mais importantes do seu ministério foi retirar-se para orar. Diversas vezes vamos ver no texto falando que Jesus se retirava para orar, mas que ele também, mediante a sua relação com o Pai, ele, durante seu ministério terreno, curou muitas pessoas e nos trazendo, então, a grande preocupação quanto à nossa vida de oração. Mas em terceiro aspecto, justamente é esse. O terceiro aspecto da oração é orar sempre em nome do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor porque é a Ele que recorremos, porque sabemos que o que vale não são as nossas palavras, mas quem recebe elas e pode agir em favor e a favor de nós. Então, pensar nessa questão da oração, para que agora nós possamos caminhar para o fim e o terceiro grande aspecto, que ainda fala de oração, mas agora trazendo o exemplo de um homem, Elias, um grande profeta do Antigo Testamento, trazendo então a comprovação de que a vida de oração traz resultados através do exemplo de Elias, e nos mostrando então algumas questões quanto a ele, mostrando que ele era humano. Veja, como nos diz o verso 17, Elias é humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então, não entendê-lo como um super-humano, mas como um homem de oração, que o Senhor ouviu as suas preces. Então, que possamos pensar nisso e entender, então, alguns aspectos da vida, das qualidades desse homem de oração, que foi Elias, que, em primeiro lugar, ele era um homem ousado e determinado. Sabe, às vezes nós temos que ter ousadia na vida espiritual, ousadia diante das questões espirituais, em nos posicionarmos em oração pelo Senhor e para o Senhor, em prol da obra de Deus. Em segundo lugar, ele era um homem fervoroso em oração. E aqui não é uma ideia de fervoroso em orar com uma tonalidade certa, em orar um tom de voz certo, mas é você orar sempre. É orar sempre, continuamente, uma vida de oração. Isso é ser fervoroso. Não é orar alto, ou orar em línguas, ou orar de uma forma impostada, mas é orar sempre, estar em oração, estar em intimidade com o Senhor. Terceiro aspecto é de ser um homem temente, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então não teremos frutos, não teremos vida de oração, se não formos tementes ao Senhor e obedientes à sua palavra. A oração só terá eficácia se feita segundo a perfeita vontade de Deus. 1 João 5,14. Não somente devemos orar segundo a vontade de Deus, mas como também nós devemos estar dentro da perfeita e plena vontade do Senhor. Então, que você viva isso, entenda isso, que agora Tiago já está caminhando para o final e semana que vem estaremos encerrando a lição em Tiago, e que você entenda justamente isso, que nós precisamos entender a questão do juramento, que não temos por que jurar ao Senhor, porque juramento e voto tolo ao Senhor não devem ser feitos. Entender isso, mas entender, acima de tudo, que você entenda nessa lição a importância de uma vida de oração, a importância da intercessão por aqueles que sofrem, a importância da intercessão e da oração de louvor, apesar das dificuldades, as alegrias que o Senhor nos permite viver, mas que você também pense em orar, em clamar, em interceder por aqueles que estão doentes e assim ter uma vida de oração com as características do nosso irmão e servo do Senhor Elias. Que o Senhor então tenha te abençoado por essa palavra e que você seja desafiado, como eu fui, a ter uma vida de oração mais intensa. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.